quem mora na cidade, né, aumentou muito nos últimos anos. Né? A gente vê que cada dia mais esse movimento de... Claro que as pessoas fazem o básico, fazem o tour principal, mas tem conhecer a cidade por um outro prisma ou um outro ponto da cidade. Então, eu vou compartilhar minha tela. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Qualquer dúvida, Roberto, você me aciona. Legal. Aciona sim. E estou na permissão aqui também. Ah, legal, porque eu não vou estar vendo vocês. Bom, também vou compilar aqui as perguntas, tá? E eu vou organizando para no final. Tá ótimo. Estão vendo minha tela? Está aparecendo o site? Sim, positivo. Perfeito. Então, esse é o site do iFriend, tá? Então, como eu falei, a gente existe desde 2015 e desde 2019, efetivamente no mercado, como toda startup, a gente teve um primeiro aporte e de lá para cá tivemos vários novos aportes, né? A gente tem sequência, inclusive temos agentes de viagem que são sócios da plataforma, porque em uma das captações a gente fez uma que é aberta, né, com pequenos percentuais da empresa, e aí nisso vários agentes de viagem entraram. Isso é muito legal, é muito gratificante para a gente ver que o nosso maior cliente entrou como sócio da plataforma, né? É uma super credibilidade, um voto de confiança enorme, né? Então, isso é muito legal. Então, eu vou fazer um overview do site e depois eu entro no detalhe dos serviços, tá? Então, esse é o site, você já começa aqui com a bolinha do iFriend, alguns dos nossos serviços, como funciona o FAQ. Você tem a possibilidade de mudar o idioma, porque ele traduz tudo que está no site, ou mudar a moeda. O que eu quero dizer? Por exemplo, eu vou botar em euro. Se eu estiver fazendo uma cotação de Europa, depois eu daqui já copio e colo e já vejo o preço direto para o passageiro daqui. Aqui é para você entrar ou se cadastrar, tá? Depois eu vou mostrar com calma também a entrada. Então, aqui é o site, aqui é onde você começa a sua busca, sempre pelo nome da cidade, tá? Aqui embaixo a nossa presença global, então a gente está em mais de 2.000 cidades no mundo, 130 países, já estamos em quase 6.000 guias no mundo, né? Temos um atendimento emergencial 24 horas, claro que o comercial não é 24 horas, né? É o emergencial, né? O comercial funciona no horário de segunda a sábado, tá? O emergencial funciona 24 horas e a regra, a gente sempre destaca a regra principal de cancelamento, que é para a parte de guia. Então, aqui vem um carrossel sempre de maneira aleatória, ele está sempre mudando conforme a movimentação e as reservas do site. Então, aqui é um carrossel com principais destinos. O passo a passo, como funciona, que eu vou explicar, mas isso é legal vocês saberem que já tem no site. O carrossel dos 2 tipos de guias que a gente tem, que eu também vou explicar mais para frente. Aqui é uma área onde você se cadastra no nosso tour virtual. O tour virtual foi um produto que a gente criou na pandemia, no iFriend, né? Claro que o tour virtual já existe no mundo, né? Mas assim, no iFriend a gente começou a fazer na pandemia para manter uma atividade com os nossos parceiros, que são os guias, e também uma proximidade com os nossos clientes, né? Fora a questão mesmo de entretenimento e etc., porque todo mundo sabe o que a gente passou naquele período de isolamento. Então, a gente tem um canal no YouTube, onde você encontra milhares de tours que a gente já fez, plural é difícil, né? De tours virtuais que a gente já fez, né? Então, tem diversas cidades. Vocês podem usar para consultar, inclusive, muitos agentes dão retorno para a gente, que eles usam como uma consulta de conhecer o lugar mesmo, né? Porque é uma fonte confiável. Então, às vezes, eles querem aprender sobre Israel, nunca venderam. Eles vão lá no nosso canal no YouTube, procuram um tour de Israel, assiste e vai ver a maravilha que foi. Inclusive, foi um dos nossos tivemos maior audiência, o Gui, inclusive, deu dica de hotelaria, dica de onde ficar. Infelizmente, óbvio, né? Israel está passando aí por um período muito difícil. A gente já está com reserva para lá, já tem algumas coisas acontecendo, tá? Mas, obviamente, de maneira muito devagar ainda, muito aos poucos. Teve até fan tour já realizado para lá, né? Nossos fornecedores, nossos guias já pontuaram para a gente que até fantura eles já receberam, mas ainda, de qualquer forma, muito devagar, né, pelo tudo que está acontecendo. Então, quem puder, se inscreva no canal, entre, compartilhe. Como dizem os blogueiros, compartilha, toca o sininho para ativar as notificações, etc., que isso é muito importante, tá? Assim como a gente também tem Instagram. O Instagram é muito legal, que vocês vão sempre ser notificados sobre novidades, campanhas,
tudo que acontece a gente está sempre divulgando lá no Instagram também. Então, é legal para vocês também poderem acompanhar o que está acontecendo. Aqui as principais notícias também, cards aleatórios que tem, nacionais, internacionais. A parte de mídia, tá? Aqui eu não vou entrar detalhe uma a uma, né? Mas vocês depois podem entrar e consultar. Por exemplo, na Exame foi onde a gente, em 2022, teve uma captação de 2 milhões em tempo recorde, foi uma captação em 48 horas. Então, saiu na revista Exame, com a foto de todos os sócios. A gente tem prêmios de startup inovadora, startup no turismo inovadora, ganhamos um prêmio em Madrid, tanto que a gente ganhou já até um financiamento na Europa, a gente abriu empresa na Europa e está começando a funcionar, né, o escritório lá de maneira mais ativa mesmo, né, que antes era só como apoio, agora a gente está abrindo frente, como a gente também abriu já frente na América do Norte, muitas reportagens do Panrotas, ajuda que a gente deu com nossos guias na pandemia para as pessoas que ficaram presas nos países, a sociedade com o grupo Bfly, né? Obviamente todos vocês conhecem, era o grupo Belvitur e Bfly. A Belvitur comprou a Flytour e se tornaram um grupo Bfly, né? Então eles se tornaram sócios do iFriend no ano passado, e aí também saiu a reportagem do Marcelo Cohen com os nossos sócios, etc. Então, enfim, tem milhares de reportagens aí que vocês podem ver. A entrada do Álvaro Garneiro, que também é um dos sócios da empresa. Enfim, então tem uma série de reportagens que mostram aí a consistência e a vascularidade do iFriend no mercado. Algumas opiniões de guias, em todas as experiências e guias, isso aqui também aparece, opiniões de viajantes, desculpe. A gente tem um blog que também está sendo muito utilizado pelos agentes, muito legal isso. A gente fez um blog como complemento mesmo de mídia social, e algumas agências relataram para a gente que eles vão lá, pegam as dicas, copiam e colam as fotos, colocam no orçamento para mandar para o cliente, porque o orçamento, para ele ficar um pouquinho mais lúdico, digamos assim, não ficar só ali letras, né? Então, bota uma dica do que consumir, da onde ir, de que tipo de passeio, então eles conseguem mandar para o cliente. E aqui a parte burocrática, né? O nosso endereço, o nosso cadastro, seja um afiliado aqui para os receptivos, o canal de atendimento, que é esse mesmo da nossa bonequinha Easy. Quando você clica aqui, você preenche, cai no nosso atendimento online, né? Então, tem todo o de atendimento pronto para atender vocês. Então, vamos agora aos produtos. Basicamente, a gente tem 4 produtos diferentes, tá? Que são as experiências. A experiência nada mais é do que um tour pronto, seja ele City Tour em Roma, um piquenique em Versalhes, ou um ferry na Grécia, um tour fotográfico em Nova York, enfim, a gente já tem quase 10 mil experiências cadastradas na plataforma, são milhares de opções, então, na busca que vocês fazem, depois eu vou mostrar aqui, quando eu entrar em experiência, como vocês fazem a busca e como podem fazer o filtro. A contratação do Planner, que é uma consultoria que você pode fazer sobre uma determinada cidade, para você poder fazer um fechamento com o seu passageiro ou sobre para você aprender. É muito comum, a gente tem feito muita contratação de planner para o Japão, porque, em geral, a gente vê no mercado que quem vende Japão já vende um produto pronto, estagnado, né? Então, ele é aquele valor, com aquele roteiro, com aqueles dias, não tem flexibilidade. Com a gente, você consegue montar de maneira personalizada. Então, vou ficar 3 dias numa cidade, 2 em outra, ou só ficar em Tóquio, ou ele quer se deslocar de trem-bala. Enfim, a gente consegue só transfer, só guia, a gente consegue fazer de maneira bem personalizada para o seu passageiro. E como a gente de viagem, às vezes, não conhece, não é um produto muito... que ele tenha muitos detalhes, a gente já fez várias vezes um planner com a nossa guia, junto com a agência e, às vezes, até junto com o passageiro, tá? Claro que a gente não fala de valores nessa call. Essa call é para falar sobre o destino, o roteiro, sobre o que o cliente quer, para a guia entender, dar dicas, né? E aí, depois que termina a call, mediante ao que o cliente decidiu, a gente faz a precificação e aí a agência manda para o cliente. Então, esse planner é um produto também que tem tido boa aceitação, e se a agência quiser fazer só para ela também, por exemplo, ela vai começar a operar a Turquia, e ela não conhece nada da Turquia, ela pode contratar um planner
fazer durante 1 ou 2 horas, né? E aí tem o valor para 1 e 2 horas, e ela pergunta para aquele guia tudo que ela precisar sobre aquele local. Então, o planner, esse segundo, é atrativo. O terceiro é transfer, né? Na verdade, transfer ingresso, a gente considera aí dentro do mesmo guarda-chuva, transfer in out, transfer para localidade diferente, transfer do porto até o hotel, do porto ao aeroporto. A gente tem, inclusive, tem muito tour, né, de passageiro que desembarca de navio e aí faz um tour e depois o guia leva de volta para o navio. Então, a gente tem muita coisa na plataforma e o que de transfer não tiver online, vocês podem pedir no nosso canal offline, porque como é muito produto, às vezes você tem um transfer ali que é muito específico, ele não vai ter online, mas pode pedir que a gente tenha offline. A gente atende todas as estações de esqui, em Courchevel, a gente já atendeu transfer no Alasca, então é muita possibilidade de transfer. Os ingressos, né, a gente tem conectado direto com os atrativos, a gente tem ingressos em mais de 4.500 atrativos no mundo, conectado diretamente com o atrativo. Então, Coliseu, Vaticano, e milhares, né, são 4.500 no mundo, são muitos. Pode comprar, por exemplo, num sábado de madrugada, se ele estiver disponível aqui no site, você consegue comprar e finalizar a compra e mandar para o seu passageiro, porque ele está conectado ao atrativo. Então, não tem prazo de confirmação. Ele está online, você compra na mesma hora e é emitido o voucher e o ingresso. Tá? Então, isso é muito legal. E aí, a gente tem atrativos, tem Broadway, tem jogos de basquete, NFL, enfim, tem diversos ingressos também ali na nossa plataforma. E o último produto, mas que eu considero realmente o destaque, que é a nossa menina dos olhos, que é o nosso diferencial no mercado, que é a contratação de guia. Esse, de fato, é bastante personalizado e agora eu vou, né, na prática, mostrar como funciona para vocês entenderem como é a busca, né? Então, por exemplo, eu vou escolher uma cidade aqui, por exemplo, Paris. Coloquei Paris, é sempre pelo nome da cidade. Ele apresenta a sugestão de Paris, é só você clicar, ele já vai para a cidade. Foi para a cidade, ele te dá essas abas todas, que isso facilita também a sua busca, né? Então, o destaque são só algumas sugestões, aparecem os guias, os ingressos, né? Não precisa necessariamente procurar por aqui. Você pode procurar exatamente nas abas. Então, você quer um transfer em Paris, você vai direto na aba de transfer, e aí ele não aparecendo, no caso aqui a gente tem, né? Mas se for algum outro transfer, né? Eu quero saber se tem transfer ou até São Michel e etc. Se ele não tiver a opção aqui, você pode solicitar para a nossa equipe. Mas você vê que os principais, eles já aparecem. Sempre na tag vai aparecer se é privativo ou compartilhado, tá? A gente sabe que essa questão do transfer compartilhado, ela é muito comum no Brasil e na América Latina. Europa e Estados Unidos não tem muito, né? Praticamente não tem, é sempre privativo. Então, vocês vão ver que na Europa e Estados Unidos normalmente vai aparecer o privativo, né? Não tem muito o compartilhado. A página de ingressos, onde vocês também vão ter muitas opções. Aqui, se eu não me engano, está em 200 e pouco. Perdão pela internet um pouco lenta hoje. Deixa ele acabar de rodar aqui. Isso. 180 resultados. Então, você vai ver que tem o aquário, tem museu, tem City Pass, né? Tem show à noite, tem cruzeiro, Louvre, enfim, são milhares e milhares de opções que aparecem em cada ingresso, assim como nas experiências. Quando você clica, né, num determinado ingresso, ele abre uma página anexa, sem precisar que você saia da sua busca principal, e ele vai te mostrar todos os detalhes desse ingresso ou dessa experiência, né? Deixa eu até ir adiantando enquanto ele não abre aqui. A internet hoje não está... Amélia, ao redor do mundo, a Senô levantou a mão. Se você quiser aproveitar o tempo aí da internet carregando e falar com ela, ela sinalizou. Perguntou o quê? Desculpa, não entendi. Ela acenou a mão ali para falar. Ela perguntou se vai ter ingresso para as Olimpíadas. Por enquanto, para as Olimpíadas ainda não. Eu acho... A Bruna está aqui na call? Acho que não, né? Procurando, peraí. Eu acho que a Bruna não. A Bruna é nossa promotora de centro. Oi, estou sim. Tá aí. Você chegou a perguntar para o Celso, a gente tem a consulta lá offline ou não? Que eu vi que você perguntou hoje.
Eu acredito que offline tem sim. Foi sobre a pergunta aqui no chat, né? Das Olimpíadas. Tem, ele falou que offline é possível solicitar. Aí pode enviar um e-mail. Legal. Então, olha aí, já temos aí a Bruninha aqui, que é a nossa executiva do Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Ela, que eu vi que ela perguntou hoje lá no grupo para o time de sortimento, então a gente tem offline. Então, não vai aparecer para vocês aqui, é só mandar para o nosso time, via e-mail, no final a gente coloca aqui os canais de atendimento, e aí vocês solicitam offline. Né? Então, o ingresso aqui apareceu, aparecem principais fotos, aparecem os detalhes do tour, a categoria, que é o ingresso, a descrição da atividade, o que inclui e o que não inclui. Importante o seguinte, regra, vocês têm comissão de 10% sobre todos os produtos, exceto ingresso. Então, tudo que tiver na aba de guia, passeio e transfer, 10%. Ingressos, 5%, tá? E o ingresso, ele tem uma taxa de serviço. Então, é muito importante que, quando vocês estejam fazendo a cotação de ingresso, clica aqui na quantidade, enfim, que vocês querem, faça a aplicação e clique em reservar online. O ingresso, ele pede aqui, eu vou usar o que a gente usa aqui de teste, só para vocês verem, que ele precisa estar, é o único que precisa... Ai, meu pai. Agora foi. O ingresso é o único que precisa estar online, porque a aba de ingresso ela é 5% e tem uma taxa de serviço. Por quê, gente? Por questão de regra, de contrato, a gente tem os mesmos valores, ou bem similares, ao que é vendido direto no atrativo. Então, é como se fosse um ingresso de cinema. Se você for lá direto dentro do cinema, você vai comprar por um preço. Se você comprar na ingresso.com ou qualquer outro de ticket de ingresso, né, de cinema, você vai ter o mesmo preço, só que vai ter uma taxa de serviço. Com os tickets ao redor do mundo, é da mesma maneira. Você tem uma taxa que ele aparece no final quando você clica. Eu botei dia 23, deixa eu ver se ele vai. Vai. Que eu que estou no delay aqui, não estou me entendendo muito com a internet hoje. Mas ele vai online, ele já aparece aqui logado, aí tá vendo? Ó, aparece a taxa de serviço aqui, tá? Então, o ingresso é sempre importante vocês entrarem, estarem logadas para conferir o preço até o final. Todos os outros, não, tá? Então, por exemplo, passeios aqui em Paris. Também vai aparecer várias opções. O passeio pode ser privativo, regular, pode ser exclusivo, ou seja, feito por um guia nosso, e aí você não vai ter em lugar nenhum, só vai ter com a gente, tá? Então, ó, tá vendo? Privativo, compartilhado, ele já dá um spoilerzinho aqui, e aí você consegue entrar em cada experiência. Então, por exemplo, eu queria entrar até, ó, tem estado esse é do Paris Saint-Germain, a visita em Versalhes, eu queria até mostrar, deixa eu mostrar aqui em Mykonos, que tem um jantar lá que eu quero mostrar, deixa eu botar aqui, Mykonos. Os passeios aqui em Mykonos. Então, assim como todos os cards e as cidades, é sempre padronizado, tá? Funciona sempre da mesma maneira. Você coloca o nome da cidade, escolhe qual aba, qual é o produto que você quer, e aqui vai aparecer um card com uma prévia, né? Uma pequena foto, o nome aqui do tour, compartilhado ou privativo. Então, por exemplo, deixa eu pegar o jantar. Jantar tradicional em Mykonos. Toda vez que vocês abrem um card de experiência, é sempre da mesma forma que aparece. Aparecem umas primeiras fotos, de 1 a 5 fotos. Todas as fotos, obviamente, se são fotos de passageiro, elas são, obviamente, autorizadas, né? Claro, né? Toda a questão aí de LGPD, etc. Então, ele já vem todos os detalhes, porque isso, gente, é para que a gente estimule vocês e para que vocês possam comprar uma experiência online, sem precisar do atendimento offline. Então, às vezes, o passageiro está na loja, está com vocês, ou ele está no telefone, você não depende de ninguém para você entender sobre aquela experiência. Então, aqui já tem a duração, se o tour é regular ou privativo, se tem guia, uma dica do que é o tipo de tour, nesse caso é gastronômico, vem a descrição da atividade, os destaques, que nesse caso, ó, jantar tradicional grego, consumo limitado de vinho. O que inclui, que não inclui, também de maneira bem, tá vendo? Sempre com cores, que facilita a visibilidade, e o ponto de encontro. Então, por aqui você já tem todas as informações. Você só escolhe a data, a agenda sempre vai estar aberta conforme a disponibilidade, né, desse tipo de tour.
você seleciona um horário. No caso do jantar, só tem um, mas a gente tem várias atividades, né? Tem vários passeios que tem vários horários no dia, né? Então, vai aparecer, quando ele tiver, vai aparecer vários horários, você seleciona. Sempre importante colocar o número certo de pessoas. Por quê? Como esse é um tour regular, normalmente você está vendo que mantém o mesmo preço, 120 euros. Mas pode ser que seja um tour privativo, e aí, conforme aumenta o número de pessoas, o valor pode diminuir. Porque, às vezes, o time de sortimento, o cadastro ali, por exemplo, é uma van para 15. Aí ele faz um mínimo de 5. Para 5 é um preço. Se você botar 15, o valor por pessoa é mais barato. Então, é sempre importante vocês colocarem o número de participantes. Então, aqui você já tem todas as informações. O passageiro gostou, já passou todas as informações para ele, clique em reservar online, vai para o procedimento de reserva normal, que é colocar o nome do passageiro, o CPF, o contato dele, né? Porque o receptivo ou o guia precisam sempre do contato do passageiro, e finalizar com o pagamento. Depois eu falo melhor sobre essa parte da tela de reserva e pagamento, tá? Então, esse aqui é um tour e você consegue ter todas as informações online. Mas também, qualquer dúvida, não entendeu, alguma coisa que não está escrita aqui no tour, é só clicar, fale conosco, que também cai direto no nosso time de atendimento, e eles estão prontos para responder, para tirar dúvida, porque, obviamente, pode acontecer de ter algum detalhe aqui que não estava escrito, às vezes pode ser um bug no sistema, às vezes o ponto de encontro não saiu, então pode ser que seja necessária alguma informação. Então, acessando o nosso time, você consegue. O prazo de cancelamento, ele sempre vem aqui embaixo, tá? Então, ou seja, o nosso prazo de cancelamento de guias, de maneira geral, são 14 dias antes do tour, 100% reembolsável. A experiência, ela pode ser que seja diferente. Então, cada experiência vai ter seu prazo. Essa, por acaso, está seguindo a regra da plataforma. Mas pode ter alguma, por exemplo, que já inclui ingresso e que não tenha reembolso, ou seja, um tipo de experiência que não tem reembolso. Ela vai estar escrito aqui, não tem reembolso. Toda vez que vocês fazem a reserva, sempre vem as informações. Então, preste atenção em todas as informações que aparecem quando vocês clicam em reservar, para que vocês possam informar o passageiro. Ingresso, assim também como já de comum no mercado, na maioria das vezes não tem reembolso, tá, gente? Então, muito importante prestar atenção. Outra coisa, está fazendo uma compra online, alguma coisa, rodou o sistema, não tem certeza se passou, não fica tentando de novo. Para não gerar qualquer possibilidade de fraude, tanto para o cliente quanto para a nossa base, e também para não acontecer uma duplicidade. Então, você clicou, ficou estranho, você não tem certeza se passou, aciona o executivo, né? Chama, Paulinho, olha só, eu fiz uma compra, aconteceu isso, você consegue verificar? Uma forma de você verificar é só você ter o painel de reservas para você olhar todas as reservas que estão ali. Então, você consegue também, pelo painel de reservas, verificar se ele tem... Deixa eu botar aqui, ó. Passeios antigos, qualquer filtrar. Ah, não, ele ainda não virou. Gente, desculpa, eu vou ter que abrir, então, um manager aqui para vocês. Olha só. É que a gente está... Eu vou apresentar o manager para vocês, mas a gente está fazendo a virada de toda a integração ser pelo site, tá? Para a gente não ficar olhando dois sistemas. Como por enquanto... Ah, é só ele por aqui. Aqui eu já entro no dashboard da agência, ó. Você aqui em cima, logado, dashboard da agência, ele entra no seu painel. É que esse sistema, ele agora em março vai deixar de existir, vocês vão fazer tudo pelo site, para facilitar, que a gente entendeu que dois sistemas estava complicando a vida da gente. Então, deveria aparecer aqui. Então, como ainda não migrou, por enquanto, quem ainda for fazer reserva até final de março, é só clicar em dashboard que ele abre aqui. Então, aqui, ó, no meu painel de reservas, eu consigo visualizar tudo que já foi feito, e aí eu consigo ver se entrou a reserva, ou se entrou como duplicada, então, se ele está cancelado, se ele está... Então, se você olhou a reserva, ela está concluída e paga, não tenta de novo, porque apesar de não ter aparecido para você como pago, ele entrou no sistema e ele entendeu que foi pago. Então, sempre é importante consultar o seu calendário aqui, onde tem todas as reservas, tá? Aí, já que eu estou aqui nesse painel, o que eu queria mostrar para vocês? Eu acho, você consegue fazer a busca por aqui também. Você clica em nova reserva, da mesma forma você coloca
o nome da cidade, né? Então, por exemplo, vou botar Roma aqui, só para ficar diferente. Ele também vai aparecer todos os cards para vocês das experiências que a gente tem. Não sei se é a internet ou se é a cidade. Eu acho que eu não cliquei em filtrar. Não. Agora foi. Tá? Pensei que o sistema fosse fazer. Entendeu? Aí, ó, tá aparecendo todas as experiências. Só que vocês percebem que aqui é muito mais lúdico, muito mais fácil vocês utilizarem, muito mais intuitivo. Mas se tem gente que prefere por aqui. Você olhou, gostou desse. Nossa, excursão de chocolate, deixa eu ver qual que é essa. É só você botar ver perfil, que ele abre e você consegue visualizar no site que experiência é essa e todos os detalhes dessa experiência, tá? Então, por aqui você consegue visualizar. Pronto, ele abriu as fotos, abriu o descritivo. Uma coisa também que sempre perguntam, Amélia, a gente consegue mandar isso para o passageiro? Ainda não, a gente não tem, como a gente sabe que alguns fornecedores têm a funcionalidade de você clicar né, como se fosse fazendo um painel de cotação e mandar para o seu passageiro. A gente ainda não consegue. Isso já está com o time de TI para desenvolvimento, já está na linha, né, de produção deles, mas ainda não está pronto. Então, a gente não consegue mandar. Você pode mandar o link para o passageiro, o link até dentro do seu link de afiliado, mas eu não sugiro muito isso. Por quê? Todo link de afiliado ele tem um prazo de expiração. E se o seu cliente ele entrar e ele conhecer o site e tal, você depois pode perder o controle da reserva que ele está fazendo. Então, a gente sempre indica, né? É a mesma coisa quando ele vai fazer um aéreo, vai fazer um seguro. Você não manda link para ele, você só manda o link de pagamento. Mas o produto você escolhe, você busca no seu sistema de aéreo e você apresenta para ele algumas condições. Então, a gente sugere, né, que faça da mesma forma, né? Então, aqui, esse sistema, hoje em dia, todas as buscas a gente sempre pede para vocês fazerem pelo site. Por aqui, vocês vão precisar para fazer pagamento net e solicitar comissão, tá? Aproveitando aqui, só que eu já estou nessa tela, então, pagamento net, quando você tem a reserva já pronta, você vai abrir aqui, deixa eu pegar alguma que esteja com pagamento em aberto aqui, para mostrar. Gente, é tanto teste que a gente faz, ó, foi. Ele vai estar assim, né? Então, já está confirmado. Eu vou clicar em Pague aqui. Ele vai abrir para eu pagar net ou gross. Eu já clico na opção, aí vai de acordo com o que cada agência negociou com o seu passageiro. Se for passar o valor todo, as comissões de 1 a 31, mediante a emissão de nota no último dia do mês, é pago dia 7 do mês seguinte. Se já fizer o pagamento net, né, vamos supor, a comissão já tirou ali na entrada do passageiro, pode pagar no cartão dele mesmo só a tarifa net, aí não precisa emitir nota e processa o pagamento normal, como qualquer cobrança online, como qualquer pagamento online, vai abrindo para vocês pedirem os dados do cartão, e-mail, etc., do pagador, tá? E aqui a outra funcionalidade é o saque de comissões. Isso tudo, gente, vai estar no site direto, tá? Então, por enquanto, se vocês precisarem de ajuda, pede ajuda depois ao executivo, que pode parecer um pouco confuso, por isso que a gente vai migrar tudo para o site, mas por enquanto não está. Então, se precisar fazer solicitação de saque, então isso aqui, ó, todo o meu painel de reservas. Eu tenho isso tudo para receber de comissão. Basta eu clicar. Isso aqui a gente tem um arquivo pronto também explicando, tá? Depois o executivo pode mandar para vocês. Eu vou clicar em todas as comissões que eu quero, enfim, receber. Ele já vai somando. Aqui dentro já aparecem os dados para vocês emitirem a nota. Aqui mesmo, emitiu a nota na sua outra aba, insere a nota fiscal, bota o número, né, da nota, sei lá, 34, o Pix da empresa, valor da nota, mandou. Simples assim. Não precisa se preocupar em ficar fazendo relatório, mandando por e-mail, simples assim. 1 a 31 do mês, entra aqui no painel de comissões, clica nas que vocês querem receber, já dá o total, confere se está certinho, se é alguma coisa diferente, e manda para o financeiro, dia 7 está o Pix na conta de vocês, tá? Então, esse painel de reservas, ele serve para essas duas funcionalidades, solicitar o saque de comissões e fazer o pagamento net, tá? Então, são essas duas funções. Então, voltando aqui para o site.
Então, a excursão, como eu estava mostrando, todas elas você tem todos os detalhes aqui, assim como os ingressos. Isso facilita bastante, porque te dá mais agilidade. Inclusive, todas as tarifas são comissionadas de passeios, guias e transfer em 10, você não precisa estar logado. Então, você pode estar aqui escolhendo um determinado passeio e você pode pegar essa tarifa mesmo já passar. Você pode fazer um print da tela e mandar para o passageiro e ele consegue visualizar as informações desses passeios. Você consegue fazer um filtro. Eu estou aonde? Eu estou em Paris, né? Vamos ver se eu botar aqui... Deixa eu ver se ele vai aparecer. Louvre. Ele apareceu. Eu botei Louvre como filtro, ele apareceu tudo que tem de Louvre. Seja, às vezes, um passeio mais completo, outros não, outros têm guia, outros não. Sempre importante entrar. Esse aqui é um exclusivo, né? Louvre para as crianças. É um tour muito, muito bacana, muito legal. Vale a pena depois vocês entrarem para conhecer, tá? Agora, a parte de guias. O ingresso, o transfer ingresso é muito, muito objetivo, né? O transfer é ponto a ponto, não tendo o local que você quer, faz a solicitação específica do que você precisa. A gente recebe muito pedido de corporativo também. É um grupo, é um evento que está... É um congresso, então a gente quer do congresso para o hotel, do hotel para o congresso todo dia, né? Então, isso não vai ter online, porque uma coisa é um forfait, né? Uma coisa personalizada. Mas aí é só pedir para a nossa equipe que ela verifique. O ingresso também é muito direto, né? As opções são muito autoexplicativas, né? E o passeio a mesma coisa, os guias locais, que de fato é o que gera mais dúvidas, e por isso esse eu deixei para o final. Então, vamos lá. Nós temos quase 6.000 guias no mundo. Quais são os diferenciais? A maioria deles são brasileiros, tá? E a gente sabe que um tour feito por brasileiro é diferente de um tour feito por quem fale português, porque às vezes você tem, dependendo da nacionalidade, não vai ser um português, às vezes, muito claro, e pior, não é o mesmo jeito do brasileiro. A gente sabe que o guia brasileiro tem aquele jeitinho que a gente gosta, o jeito que o passageiro já está acostumado, é um jeito carinhoso, é um jeito com calor de atendimento, né? Então, a gente percebe a grande preferência por brasileiros e, graças a Deus, a maioria dos nossos guias são brasileiros. Aqui, eu botou em Paris, né? Deixa eu botar aqui em Roma, que eu gosto muito de mostrar o perfil da Maria. Outro diferencial, todo tour com guia é privativo, não existe tour com guia compartilhado. Então, a experiência, você pode ser que ela seja compartilhada, regular ou privativo. O guia, não. Então, não importa se você contratou para uma pessoa, para 10 pessoas, é sempre privativo. Então, isso é um diferencial, tá? Outra questão, depois que a sua reserva está confirmada e paga, no voucher já vem o WhatsApp do guia. Isso você também não tem em lugar nenhum. Então, imediatamente, você já pode ir conversando com o guia. Tem agências que não conversam com o guia, passa direto para o passageiro, e aí tudo bem, vai de relacionamento para relacionamento, caso a caso, tá? E você já vai tirando todas as dúvidas com o guia do que você precisa do seu roteiro. E o roteiro, ele é personalizado. A tarifa é sempre por hora, para até 5 passageiros. A partir da 6ª pessoa tem um adicional de 10%, tá? Então, até 5 pessoas, essa mesma tarifa por hora. E aí você pergunta, poxa, Amélia, roteiro personalizado, mas o meu cliente quer fazer alguma coisa específica. Então, a gente pode alinhar. Normalmente, sendo dentro do número das horas contratadas e dentro do perímetro urbano, pode fazer a reserva direto e depois você alinha com o guia esse roteiro que ele vai fazer para o seu passageiro. Por exemplo, eu tive uma vez um passageiro que me pediu um tour em Paris sem museu. E aí, era uma coisa inédita, assim, eu fui conversar com uma guia, ela falou, claro, Amélia, a gente faz sim. Ela montou um roteiro para o cliente de 4 horas de tour que não passava em museu nenhum. E aí passou na Patisserie, onde Van Gogh tomava café, no outro lugar onde o Picasso frequentava, enfim, porque ela conversou com o passageiro e teve o entendimento de qual era a preferência dele. A gente tem guias, por exemplo, que trabalham na Chanel, então elas fazem um tour ligado à moda.
Enfim, o roteiro é literalmente personalizado, né? Então, você consegue montar da maneira que você quer. Agora, Amélia, olha, o meu cliente não sabe o que quer. Não tem problema nenhum. O guia vai fazer um tour com ele, passando pelos pontos principais. É muito importante vocês entenderem essa questão do personalizado, porque muita gente fala assim, Amélia, mas no voucher não veio o roteiro. Mas não veio o ponto de encontro. Não tem, gente. Por que não tem? Porque é personalizado. Não tem nada, a não ser que a gente faça alguma combinação prévia, tá? Alguma combinação prévia com alguma coisa muito específica que a gente escreve no voucher. Tirando isso, dentro do site tem todas as regras. As regras, elas são muito claras, tanto para o cliente quanto para os guias. Então, eu não preciso escrever no voucher que o roteiro imagina para cada reserva que a gente faça, de cada agência, a gente escreveu o que a agência quer. Então, a gente não precisa, porque está na regra da plataforma que o roteiro é personalizado. Agora, lógico, você contratou um guia, por exemplo, no Rio de Janeiro, e você quer que ele vá a Búzios, né, que é outra cidade. Isso precisa ser combinado, porque envolve custo de transporte, envolve deslocamento de cidade, e isso precisa ser previamente confirmado. Agora, contratei um guia no Rio de Janeiro 4 horas. Tudo bem. Se ele vai para a Barra, se ele vai ficar no centro, se ele só vai ficar dentro da Cinelândia, se ele só vai na Zona Sul, não importa. Se ele só quer ficar na Urca para conhecer a casa do Roberto Carlos, não importa. É literalmente personalizado. Você vai montar com um guia adequado de acordo com o perfil do seu passageiro. Só realmente questões de deslocamento que precisa combinar, né? Até porque a gente tem que lembrar o seguinte: a nossa contratação ela é toda por cidade, ela não é um roteiro. Então, uma coisa é uma operadora que tem um roteiro pronto, que você já tem todo o deslocamento de cidade ali. Aqui, se você quiser um guia que rode com seu passageiro, aí a gente precisa fazer consulta. Por quê? Em primeiro lugar, um guia que faz tour em Roma, ele não necessariamente faz tour em Veneza, que não necessariamente faz tour em Milão. Você teria que pegar um guia de abrangência nacional para que ele tivesse a certificação para fazer o tour no país todo. É a mesma coisa no Brasil. Lá fora é vendido um roteiro que o cliente vem para o Rio, depois ele passa em São Paulo, depois ele passa em Belo Horizonte. O guia do Rio vai saber explicar Belo Horizonte? Não. Então, como as operadoras trabalham? Elas têm um tour leader que acompanha a excursão, e percebam que em cada cidade elas têm uma contratação de um outro guia, né? E isso, obviamente, encarece o pacote. Por isso que você fazendo a contratação de um guia em cada cidade é muito mais barato, né? Então, você faz um roteiro, faz um forfait para o seu passageiro, você monta o deslocamento, contrata o transfer em cada cidade, né? Que pode ser, inclusive, com o próprio guia, porque muitos guias fazem o transfer, e essa contratação, depois ele faz um tour em cada cidade. Então, em Roma você escolheu a Maria, em Veneza você escolheu a Penha, e etc. e tal. Então, em cada localidade você escolhe um guia, porque ele vai ter habilitação para fazer um tour naquele local. Tá? Qual é a diferença do que a gente chama de guia local e guia oficial? Até o nome vai mudar, vai virar iFriend Local, tá? Quando a plataforma começou, como eu comentei com vocês, a ideia era conectar um morador a um guia local para que ele tivesse uma experiência diferente. Então, a gente tem muitos que a gente chama de iFriend Local, que são pessoas, arqueólogos, fotógrafos, historiadores, e etc., chefes de cozinha. A gente, em Lisboa, por exemplo, tem um guia e ele faz uma experiência gastronômica, onde ele ensina a cozinhar os doces portugueses e, obviamente, no final ali tem uma degustação. Então, esse guia local, ele vai dar uma visão para o seu passageiro diferente do que o guia oficial. O guia oficial é aquele que tem uma certificação, que é similar ao Cadastur, tá? Então, ele pode, dependendo do país, entrar em museus sem pagar nada, ele tem mais conhecimento histórico, então, se o seu cliente é exigente, ele quer saber de data, de o que é aquela estátua, aquele acontecimento, o indicado é a contratação de um guia oficial. Por que a gente diz que isso é muito também relativo? Porque tem vários locais onde você não tem obrigatoriedade do guia ter certificação. Estados Unidos, por exemplo. Os guias dos Estados Unidos, existe curso de guia, tá? Existe certificação, mas para você trabalhar
você não precisa ter uma carteirinha de guia, a não ser que sejam mais de 20 pessoas. Se for grupo, aí você precisa ter carteirinha. E lá, inclusive, até é muito comum que você tenha o guia que faz o passeio no local e o guia, por exemplo, que faz o tour dentro do museu. Cada museu, normalmente, tem um guia próprio para fazer um tour dentro do museu, porque são assuntos diferentes. Então, por isso que a gente abre sempre as duas possibilidades. Então, o que normalmente a gente indica, né? Assim, passageiro muito exigente, que quer muita história, oficial. Grupo oficial, porque muitos lugares, como Itália, Turquia, Grécia, você tem toda uma questão de fiscalização, assim como no Brasil. Nos Estados Unidos já não tem, por exemplo, né? Então, sempre tem que observar qual é a cidade que vocês estão reservando. Agora, a gente tem guias locais maravilhosos. Percebam que aqui no nossos iFriend Local, olha quantas avaliações, quantos guias locais têm avaliações. Quantos? A Maria, por exemplo, que eu sou apaixonada nela, é uma guia maravilhosa. A Maria, eu te garanto que ela sabe muito mais do que muitos guias certificados em Roma. Ela sabe muito. Ela é uma pesquisadora genealógica, ela mora em Roma há muitos anos, ela conhece tudo lá. E se vocês olharem, isso também é muito legal, que isso também auxilia vocês a fazerem a escolha do guia. A Maria não tem menos de 5 de avaliação, e é sempre assim, Maria acolhedora, atenciosa, se adequou a todos os passeios, além de conhecer muito bem a cidade, a história de Roma é muito simpática, gostamos muito da Maria. Eu poderia passar a call inteira aqui mostrando quantas e quantas avaliações, inclusive de diversos agentes de viagem, tá? A gente já teve vários agentes de viagem que eu indiquei a Maria e eles foram com a família, contrataram a Maria e amaram. Então, aqui, ó, você vê que é infinito as avaliações da Maria. Agora, Maria, eu queria que a Maria entrasse comigo no Coliseu ou no Vaticano. Ela pode entrar, se forem poucas pessoas, mas o ingresso dela tem que ser pago. Então, o custo do guia é sempre pela hora dele, sobre o trabalho dele, a hora trabalhada. Não inclui carro, não inclui ingressos, não inclui transportes. Pode ser Uber, táxi. Então, você contratou a Maria e aí você quer que ela encontre o seu passageiro no hotel e do hotel pegue um táxi. Até porque, gente, eu vejo muita agência pedindo tour na Europa com carro e às vezes eu entendo que, claro, é um idoso, é alguém com alguma dificuldade de locomoção, etc. Mas o tour na Europa, nos principais centros, é a pé. Então, às vezes, vai contratar um carro só para ir do hotel até um determinado ponto, porque o resto é a pé, porque carro nem entra em muitos locais, né? Então, sempre é importante observar isso. Mas você quer que o guia encontre no hotel. Pode encontrar, Amélia? Pode. Se o hotel tiver numa localização central, em geral, o guia encontra no hotel. Aí, às vezes, eles batem um papo ali na recepção, falam um pouco do tour e depois seguem. Agora, se o hotel for distante, vai ficar a cargo do guia aceitar ou não. Aí, na combinação, você fala, olha, Maria, o meu cliente está num hotel lá não sei aonde. Ele pode aceitar e tudo bem, ou ele pode dizer, olha, então, para eu ir até lá, eu vou te cobrar a minha passagem, que são tantos euros, né? Então, aí a combinação caso a caso. E aí, se não precisar pagar, pode encontrar direto no ponto de encontro. Sempre repetindo, o roteiro, a ponto de encontro, é tudo personalizado. Você vai combinar diretamente com o guia qual é o método do seu passageiro. Amélia, eu posso passar o contato do guia passageiro e ele fazer isso tudo? Pode. Você tem que avisar só ele, obviamente, que o guia ele trabalha o dia inteiro na rua, né? Então, se o seu passageiro for chamar o guia o dia inteiro, pode ser que ele não responda naquele momento. Então, só para ele ter um pouquinho de parcimônia e entender que o guia, né, vai responder ali em algum momento, né? Em geral, a gente sempre pede para o agente de viagem alinhar os primeiros pontos, até para ir mais certinho, né? Até porque, em geral, o passageiro contrata o agente de viagem pela prestação de serviço. Então, ele quer tudo mastigado, né? Então, em geral, o próprio agente de viagem conversa com o guia, ali os pontos principais, aí ali mais próximo da viagem, faltando 4 dias, você passa o contato do guia para o passageiro, né? O voucher já vem o contato do guia e eles fazem combinações. O guia, ele acaba sendo uma extensão também do trabalho do agente de viagem, isso que é muito legal. Então, às vezes, você contratou um guia em Israel, e aí você nunca foi, não conhece, aí você conversa com o guia, pergunta moedas, vestimentas, se é melhor trocar dinheiro lá ou aqui,
qual lugar que a mulher pode entrar de short ou não, porque tem vários países que têm questões de vestimentas. Então, são dúvidas, às vezes, que você tira diretamente com quem está lá. Não é uma informação que você pegou no blog, não é uma informação que você pegou no Google, é uma informação com quem está lá. A gente, na pandemia, ficava direto conversando com os guias, a gente sabia de coisas que, às vezes, nem aparecia no jornal ou não aparecia da maneira que tem que aparecer, porque a gente estava conversando com quem estava direto lá, no local, vivendo aquilo, da mesma forma que a gente tem notícias sobre a guerra de Israel através dos nossos guias e dos nossos parceiros, né? Então, o guia, ele possibilita uma contratação totalmente personalizada que seu cliente não vai encontrar em lugar nenhum. Eu vou dar alguns exemplos para vocês de tipos de reserva que você consegue fazer com o guia. Eu acho que a parte de turismo já está muito clara, né? Eu acho que ficou muito claro que o iFriend é uma plataforma de guias e experiências turísticas, então o nosso core business é esse. Porém, o guia, você pode contratar ele para fazer um embarque de um grupo no aeroporto, ou receber o grupo no aeroporto. Você pode ter uma contratação de um corporativo para um evento. Você pode contratar, por exemplo, como a gente já teve um caso de um cliente que foi para Moscou. Vocês sabem que Moscou ali mal placa em inglês tem, né? Então, ele contratou um guia brasileiro, que aí, na hora que o cliente já foi combinando com o guia, o cliente passou a agenda das empresas que ele precisava visitar. O guia organizou para ele, dizendo, para otimizar, né, a ordem do que ele deveria marcar a reunião, pegou o passageiro no aeroporto, fez todas as reuniões com ele, claro, não participava, né, ficava lá embaixo esperando, levou ele em todas as reuniões, no final do dia levou de volta para o aeroporto, ou seja, atendeu um executivo e de turismo não tinha nada. Outro caso, uma vez um passageiro estava fazendo um tour no Irã, né, um lugar super exótico, né, uma cultura muito diferente da nossa, e o passageiro infartou e morreu, né? E a passageira ficou desesperada, ela não falava outro idioma, só falava português. Claro, estava com todo o atendimento lá da operadora, mas a agência, percebendo que a cliente estava muito nervosa, contratou uma guia brasileira que apoiou ela em tudo. Então, assim, apoiou ela, foi com ela no consulado, ajudou na repatriação do corpo, falava com o seguro ajudar, porque às vezes a passageira é muito nervosa, chorando. Imagina esse momento, né? Que a pessoa perdeu o marido no Irã, ali, longe de toda a família, de todo mundo. Então, é outro exemplo de uma contratação de guia para um serviço personalizado que não tem nada a ver com o turismo em si, né? Já teve caso de contratar guia, uma vez foi até engraçado, um passageiro, duas situações muito engraçadas. Uma, o passageiro estava fazendo um tour, eu só não me lembro agora o nome da cidade, e dali ele ia pegar o carro e continuar. E era longe, a outra cidade era tipo Rio-São Paulo, quase 400 quilômetros. E o passageiro perdeu a carteira no hotel. Ele contratou a hora do guia, né? Claro, o guia foi até o hotel, achou a carteira do passageiro, tirou foto, falou, ó, tem tantos mil euros aqui, seus cartões e tal, a carteira estava intacta, e ele pagou para o guia pegar o carro dele e levar a carteira dele até lá o local onde ele estava. Já aconteceu de o passageiro contratar avião, em vez de ir de ferry, ele fez, acho que era até na Mykonos ou até na Santorini, não me lembro, de monomotor. E aí o cliente contratou um monomotor sem saber que não cabiam as malas. E aí ele contratou o guia para ir com as malas dele no ferry, quer dizer, tipo um tomador de conta de mala. Então, ou seja, principalmente os guias locais, né? Fora o tour ligado eu quero conhecer os locais que os Beatles frequentavam, eu quero um tour cervejeiro, eu quero um tour de moda, enfim, são Ficou mudo. Ficou mudo. Eu acho que autoativou aí. Ele acha que está dizendo que eu estou falando muito. Não. A máquina, né? Não eu. A máquina mandou eu finalizar. Então, eu deixo sempre também o guia por último, que é onde também eu falo mais, né? Exatamente, que é o que eu brinco, que é a nossa menina dos olhos, é onde as agências têm amado. Claro que a parte de transfer, ingresso, a gente também está vendendo muito, muito, muito mesmo, mas principalmente a parte
de guia, porque realmente é um diferencial para o seu passageiro, né? Então, o importante é você olhar o perfil do guia e dar um match do guia com o seu passageiro. Em cada perfil de guia que você entra, assim como o card de passeios, você tem a foto do guia, um resumo, uma frase que o guia coloca, a profissão dele, os idiomas que ele fala, os interesses, né? Você pode filtrar, por exemplo, poxa, eu quero um guia em Roma que fale, sei lá, vou botar francês, deixa eu ver se vai aparecer, mostrar resultado. Ele ele mostrou aqui, ó, esses guias aqui. Por que ele deu isso aí? Ó, guia oficial não tem, mas o guia local tem vários, entendeu? Então, você consegue filtrar. Tem vários tipos de filtro que você consegue fazer. Deixa eu entrar aqui no filtro. Você consegue filtrar por interesse, né? Esporte, arte, cultura, etc., pela faixa de preço, pela classificação, pelo gênero. Tem muita gente que só quer guia mulher quando a passageira está viajando sozinha, né? Também é muito comum. O importante é sempre perceber o match do passageiro com o guia que está sendo contratado. Claro que a nossa equipe está para auxiliar vocês. Poxa, Amélia, eu preciso de uma guia, já aconteceu, especialista em vinho. Tem alguma? E, obviamente, todo esse trabalho, às vezes, de concierge, não necessariamente o guia faz, tá, gente? É sempre uma consulta que a gente faz com o guia. A maioria é de boa, sempre dentro do possível eles fazem, mas não é uma obrigação, né? Outra coisa muito importante, a tarifa. Você vê que tem muita diferença de tarifa entre um e outro. A tarifa, assim como a foto, a frase, cada guia cadastra a sua tarifa, porque a gente entende que a gente não pode precificar o trabalho do outro. Então, a tarifa, o guia que cadastra, baseado na demanda, na sua especialização, na sua experiência, na sua certificação, enfim, N motivos. Então, cada guia que contrata a sua tarifa. E é sempre importante, quando você for fazer a reserva, colocar o número certo de pessoas, tá? A gente já teve problema de pessoas que reservaram guia, colocaram 5 pessoas só por conta da tarifa, e chegaram lá, tinham 9, e aí o guia ligou para a gente na hora, chamou a gente perguntando como é que ia resolver, se ia cobrar a diferença direto do passageiro ou se a agência aqui se responsabilizava. Então, assim, a gente tem que entender que o guia é um profissional que está ali para atender com todo carinho, toda atenção o passageiro de vocês. E ele sabe das regras da plataforma. Então, a gente tem que ser justo e entender que atender 5 pessoas é diferente de atender 9, que é diferente de atender 15. Então, assim, se vocês, por acaso, tiverem uma família, precisar negociar, fala com a gente. Chama o seu promotor ou chama no atendimento. Olha, poxa, é um pai que vai pagar para todo mundo, ou é a sogra que está pagando, é um pagante, tem como ser 8 pessoas, mas manter o preço de 5. Em geral, os guias topam. Tem guia que não topa, tá, gente? Aí a gente respeita e está tudo certo. Mas, em geral, os guias topam, mas sempre tem que ser alinhado. Se chegar lá, o número de reserva, de número de pessoas estiver diferente do que está no painel dele, a gente pode ter problema. Então, isso é uma coisa também que é muito importante, tá? Para vocês saberem. Bom, eu acho que basicamente é isso. É muita informação, né? Já são 5 horas, então vou tentar não estender, vou abrir para pergunta. É muito importante que vocês lembrem o seguinte: guia, experiência, ingresso e transfer, consulta a gente, né? Não achou online, consulta o executivo. E é muito bom a plataforma já ter todos esses preços que vocês já conseguem trabalhar de uma maneira muito mais dependente. Às vezes você está fazendo um orçamento ali, precisa passar para o seu passageiro um tour, você consegue direto, entrou no site, viu quanto custa 4 horas e já responde, né? Não precisa, a gente normalmente pede um offline quando de fato é um produto que não está achando. Vão surgir dúvidas, normal, porque é muita informação, principalmente a contratação de guia. Porque transfer, ingresso e passeio é um produto que já tem um fornecedor ou outro, né? Apesar do nosso ter integração direto com a Atrativa, etc., que é um diferencial, mas pode ter um fornecedor ou outro. O guia que normalmente pode gerar dúvida. Então, chama o promotor, chama a nossa equipe para tirar dúvidas sobre isso.
Eu queria, antes de entrar aqui só nas perguntas, Roberto, eu não sei se você já botou ou vai botar, o Roberto vai botar aqui um linkzinho para vocês preencherem de presença. E a gente está com uma campanha de over. Quem preencher esse link, reservas até o dia 29, né? Que esse ano tem 29, 15% para pagamento à vista e 12% para pagamento no cartão, tá? A forma de pagamento também, que eu não falei, que todo mundo sempre pergunta, né? Parcelamento em até 6 vezes sem juros, tá? Para transfer, guia e passeios. Ingressos só à vista. Aí, se for uma quantidade muito grande de ingresso, de novo, aciona a gente para ver o que dá para fazer, ver se dá para ver alguma sessão, mas a princípio os ingressos não tem parcelamento, tá? Legal. Então, Amélia, posso dar uma rápida para eles? É só para dizer que eu botei o link, né, para confirmação da participação aí no chat da reunião, e eles vão perceber que é a mesma página que eles fizeram a inscrição, né? Tem só uma mudança de texto ali, um campo a mais para eles escreverem ali sim ou ok no participou do treinamento. Quando eles forem clicar, provavelmente vai auto-preencher ali os dados deles, né? Porque eles preencheram a inscrição. Então, eles vão só completar os dados que eles têm e pôr o sim, tá? Não pode pôr só o sim lá no participou. Tem que pôr o nome ali em cima também, senão a gente não vai associar de quem é, tá? A resposta. Isso. Aí, depois, todo mundo que preencher com a participação, a gente já cadastra para ganhar esse over aí de comissão em reservas fechadas, tá? E é super importante para a gente também acompanhar, para o promotor de vocês depois entrar em contato, se apresentar. Então, por favor, quem puder entrar aqui no link enquanto eu estou tirando as dúvidas e preencher, eu super agradeço. Legal. E eu estou com as perguntas aqui listadas. A Evelyn sinalizou com a mão antes. Se ela quiser falar aí antes da gente começar as perguntas, e se ela ainda tem dúvida ou se já esclareceu de repente. Se ela já esclareceu, eu passo para você as perguntas. Tá, vamos lá, pode passando. Tá. Aqui, ó, o link, pedir aqui o link novamente, ó, tá aqui no chat. Eu vou copiar e vou copiar desse link e vou recolocar. Coloquei de novo, tá no chat. A primeira pergunta aqui, mais antiga, é da Solange. Ela fala assim, ó, hoje solicitei guiamento para 25 Paxs em Montevidéu. Estou aguardando o retorno. Deveria ter solicitado pela plataforma? Solange, você já solicitou pela plataforma, eu não sei se eu entendi sua pergunta. Eu vi qual é a sua reserva, eu acho que é a Andressa, se eu não me engano, que está te atendendo, que te fez o pedido, mas você solicitar via e-mail ou via chat online, os dois são plataforma. A gente só recebe em canal diferente, mas cai, inclusive, com a mesma equipe, tá? A gente tem a Cris, que é a supervisora de atendimento, e tem todo o time de atendimento. E aí, por organização, de plantão, né? Eles têm toda uma organização, cada dia tem uma equipe que está online e outra está offline, e no dia seguinte muda. Então, seja online ou seja e-mail, é com a mesma equipe que cai. Oi, tá dando para me ouvir? Oi, Solange, tá sim. Então, eu pedi o acesso para a Paula, que é atendente, né, do Rio de Janeiro, para que ela me orientasse. E aí ela me encaminhou para a Andressa, e aí eu expliquei para ela, eu acho que é o caso de um agente que também perguntou logo depois de mim. Eu estou com esse grupo que vai desembarcar do cruzeiro em Montevidéu, dia 15 de março. E eu queria oferecer para eles o City Tour. Então, eu estou aguardando. A Andressa falou que já solicitou o meu pedido, e que assim que tiver o retorno da agência receptiva de lá, que ela vai falar comigo. Foi aí que eu fiquei na dúvida, se eu estou agindo corretamente, se eu estou pela via certa, ou se eu tinha que fazer essa solicitação direto na plataforma. Então, eu não sei o que você quis dizer direto na plataforma, porque você entrar no chat online, você já está direto na plataforma. Porque como é grupo, se você até consegue lá no guia colocar o número de pessoas, mas vai ficar caro. Então, grupo a gente sempre pede para fazer offline. Eu já vi aqui, caiu com a Andressa, a última comunicação de vocês foi às 15h08, né? Tem 2 horas, então ela deve estar aguardando o retorno do receptivo, porque aí é uma coisa específica, isso não tem online, né? Esse produto não tem direto online, mas a gente faz muito, é muito comum o passeio com um passageiro de cruzeiro. Então, assim que a Andressa tiver retorno, a Paulinha, que é a sua promotora, já está acompanhando, vai cobrar aqui da Andressa, e assim que ela tiver, ela já te responde, aí ela já te passa
todas as informações. Então, tanto faz pelo chat, né, que é o WhatsApp, ou pelo e-mail, cai com a mesma equipe, tá? Então, é só a preferência de como prefere falar. Melhor, se caso fosse menos Paxes, né, se não fossem 25, aí sim ela poderia fazer ali online, rapidinho, ter o preço, fechar para o passageiro dela, né? Ou eu estou... Não poderia. Por quê? Porque se ela só quer o preço do guia, beleza, tem ali o preço da hora do guia, mas é muito específico, ela quer que o guia busque o passageiro no porto, leve para fazer o tour e volte para entregar eles no porto. Aí okay. É uma cotação, um forfait, né? A gente precisa cotar offline mesmo. Tá. Esse não tem. Perfeito, tirou minha dúvida. Agora, no próximo mês, eu vou ter 4 pessoas em Paris. Aí eu já posso fazer pela plataforma? Pode, você pode olhar. Se já gostou de um guia, você pode olhar, já a reserva, se você estiver fazendo com mais de 15 dias de antecedência, você já escolhe o guia, já bota o número de pessoas, já fecha o pagamento, já libera o voucher, tudo na hora. Ah, beleza, obrigada, tá? Nada. Legal. A Tereza Cristina perguntou assim, olá, eu me logo através da plataforma da Flytour. Entendo que o comissionamento se faz a partir deste acesso. Estou certa? Legal. Eu até peço desculpas, esqueci eu falei sobre a sociedade da BFly com a gente, esqueci de falar dos acessos, né? As agências que emitem com a Flytour, elas entram direto pelo MassFly, né? Quando você entra no MassFly, você, do lado do ícone reserva, tem o ícone A-Friend. É só clicar ali que já cai dentro do nosso sistema. Ou direto no nosso site, quando clicar e entrar, vai aparecer conectar com o MassFly. Só que, Tereza, tudo é pelo A-Friend. O MassFly é só uma comunicação. O pagamento de comissão é por aqui. Caso tenha alguma questão de fatura, é por aqui, alguma questão para resolver, tudo é com a iFriend. O MassFly ele só serve para fazer uma conexão, tá? Então, E a questão do comissionamento no padrão de afiliado, né? É direto ali dentro do sistema do iFriend, é tudo por ali. Só lembrando, para quem é Flytour, vocês têm o token, né, o Safeguard, ele está dando aí, eles fizeram alguma atualização que precisa baixar o certificado, porque está dando erro. Então, tem que chamar o executivo da Flytour de vocês para verificar se estiver dando erro, tá? Não é um problema do iFriend, é um problema direto no MassFly, tá? Que a gente teve aí essa chamada alguns dias aí, esses dias aí que antecederam, com essa questão aí desse book do Safeguard. Beleza. A próxima pergunta é da Maria Beatriz. Ela pergunta assim, vocês têm guias motoristas? Temos. Olha só, a gente tem muitos guias que tem carro, tá? Só que ele não aparece online, tá? O sistema, a gente também já está, graças a Deus, por ser uma startup, a gente está em constante mudança, constante adaptação, isso é muito legal. Então, o processo de melhoria é constante. Acho que até, sei lá, maio deve subir, você vai conseguir visualizar os guias que tem carro. Muitos têm carro, tá? Volto a dizer, tem várias cidades que nem tem cabimento fazer tour de carro, porque não é possível, mas tem muitos guias com carro. Aí é só pedir no atendimento. Para quem atender, qualquer uma das meninas de atendimento, que atender, você fala, olha, eu preciso de um guia de Roma com carro. Aí ela já vai te dizer quem é, já vai... E aí tem um preço à parte, né? Porque, como eu falei, o preço que está na plataforma é da hora trabalhada do guia. O carro vai ter um valor adicional para colocar aí nesse tour. Aí vai depender do deslocamento, né? Às vezes quer sair da cidade, muito comum estar em Madrid, ir a Segóvia, ir a Toledo, por exemplo, né? Então a gente tem também. Tem gente que gosta de fazer de trem esse percurso, tem gente que gosta de fazer de carro, né? Cada um tem uma preferência, mas tem sim, tem gente com carro. Legal. A Intermédica mandou uma agora, mas eu vou botar ela aqui na fila, tá? E a próxima, então, é... a Tereza Cristina. Quando eu contrato um guia, já está incluso o City Tour? O City Tour pode ser um trabalho do guia, porque, como eu falei, o tour é personalizado. Então, se ele quiser, se o personalizado dele for um City Tour, tudo bem. Tipo, olha, eu não conheço Roma, o passageiro quer mesmo o básico, os principais pontos turísticos. Tudo bem, ele faz o City Tour. Qualquer coisa dentro das horas contratadas, mínimo 4, máximo 10 por dia, né? A gente abre exceção do tempo quando é um serviço específico, embarque de grupo, aí a gente faz a contratação de 2 horas, mas na plataforma é mínimo de 4, até porque é difícil um tour ter menos de 4 horas, de maneira geral, né? Então, o tour pode ser um City Tour, pode ser um tour de moda, mas pode ser somente um City Tour mesmo. Então, tranquilo, pode ser feito sim.
Legal. Próxima. A Maria Beatriz pergunta: o WhatsApp do guia, né? O WhatsApp do guia, a gente só tem depois de pagar? Não tem como conversar com ele antes? Não. Qualquer dúvida que você tenha sobre alguma coisa específica que você precisa saber, você aciona a equipe comercial. Poxa, meu passageiro que ia tal lugar. Será que dá tempo? Porque, pelo que eu conheço, são lugares distantes. A equipe comercial entra em contato com o guia, tira a dúvida e passa. Ou querer saber se pode fazer uma coisa específica, meu casal de cliente está fazendo 50 anos de casado, queria tal coisa. Então, a nossa equipe fala com o guia, acerta o que for necessário, e aí depois, fechada a venda, aí você pode acertar os outros detalhes que tiver com o guia. Legal. A Paulina... Lembrando, só rapidinho, Roberto, lembrando sempre que a recomendação dos guias, né? Os guias sempre têm a recomendação, até para também respeitar o trabalho de vocês, que quando alguém pede direto o serviço para eles pedem para procurar a gente, tá? Porque a gente sabe que às vezes o passageiro faz isso, às vezes faz sem querer, às vezes não faz, ele não entende ali, ele acha que tudo bem pedir para o guia. Mas os nossos guias sempre falam. Aí o que a gente faz às vezes a gente fala com a agência assim: olha, o seu passageiro está fazendo esse pedido. Aí, às vezes, a agência fala: por mim, tudo bem, se ele quiser fechar lá. Às vezes, a agência abre mão e tudo bem, entendeu? Bom, então, o time comercial ali completa a venda, né, e vai entrar no board dela. Mas a gente sempre indica para os guias. Então, por acaso, claro, obviamente, se ele faz isso com os passageiros, eles fazem, direto com o passageiro, até para a gente ser respeitoso com o trabalho do agente de viagem. Obviamente, se o agente de viagem perguntar, ele também vai falar a mesma coisa, para vocês procurarem o iFrame. Até porque pro guia também é muito seguro eles trabalharem com a gente, né? Tem muitos guias que relatam para a gente calote que eles receberam de agências e operadoras, né? Então, os guias hoje confiam muito na gente. Tem guia hoje que o iFriend é o trabalho principal deles. Fazem tour com a gente todos os dias. E eles sabem que a gente funciona igual um reloginho. Os pagamentos são muito corretos, nas datas certas, a questão da segurança, de verificação de cliente. Então, os guias gostam também muito, são muito parceiros e gostam muito. Isso é muito legal, porque do mesmo jeito que é uma segurança pro guia, é uma segurança também pro agente, né? De saber que tem uma contratação, que qualquer coisa que aconteça no tour, você tem uma empresa no Brasil sólida para intervir, para trocar o guia, para entender o que está acontecendo, para ter o reembolso, se for o caso, né? Para qualquer problema que tenha, intermediando aí essa questão com alguém que está lá fora. Legal. A Paulina pergunta: como é que eu faço para cadastrar a minha agência? Eu não sei de qual cidade você... Roberto, você chegou a botar o resumo dos executivos aqui no chat? Botei sim. Legal. Você pode entrar no site e lá e só botar entre, vai ter cadastrar-se, aí vai ter cadastrar como agência. Aí você clica ali, faz seu cadastro, ou pode acionar o seu executivo, de acordo com a sua área, e aí também ele vai te auxiliar nesse cadastro. Legal. Próximo é da Evelyn. Se temos lâminas para divulgação com os clientes, né? Depois ela até completa ali para divulgar nos WhatsApp, redes sociais, site da agência, etc. Posso até completar aqui para te ajudar, e a Amélia, nesse assunto. Para meio digital, né? Para meios digitais, a gente disponibiliza sim. Tanto via Manager, né? Tem um link lá onde você pode pegar as lâminas que nós estamos veiculando no momento, como também pode chamar o nosso time de marketing, né? Na qual eu lidero, para que a gente possa desenvolver em parceria ali uma lâmina específica e fazer uma postagem collab, né? Apontando cada um canal do outro. Isso pode funcionar bem, a gente fica à disposição também. E se você quiser completar com mais alguma coisa, Amélia? Não, eu acho que é isso mesmo. A gente não tem a questão da... a gente não tem aquela funcionalidade da cotação, né, do produto, mas tem essas lâminas. E a gente divulga também, né? A gente tem vários grupos de agentes. Depois eu vou pedir para os executivos mandarem também um link para vocês entrarem no nosso grupo de transmissão e receberem. A gente manda toda terça e quinta. Vocês recebem também por e-mail toda terça e quinta. E, além disso, outras questões, né? Outros tipos de divulgação, como, por exemplo, quem está aqui participou, a gente vai mandar essa do Overcommission, né? Então, a gente está sempre com essas lâminas fazendo divulgação, como o Roberto falou, pode personalizar alguma coisa também. Legal. Próxima questão.
Eu tinha feito uma busca de ingresso para Machu Picchu, eu nem encontrei. Realmente não temos o serviço? A gente tem, mas o Machu Picchu, de fato, ele não é integração online, até porque o Machu Picchu, quer dizer, eu não sei se, agora eu estou pensando aqui, eu vou dar uma olhada, mas a princípio a gente tem um fornecedor lá muito forte, a gente trabalha muito, inclusive eu fui para lá agora em setembro com esse nosso fornecedor e foi maravilhoso, e aí até porque os ingressos não são reembolsáveis, ele tem que estar muito bem atrelado ao roteiro, eu vi lá pessoalmente, né, fiz todo o circuito, Lima, Machu Picchu, Cusco, etc., como chega gente lá perdida, porque não sabe, chega para visitar o Vale Sagrado, são 4 circuitos, as pessoas não sabem, os primeiros, que é onde você chega naquele ponto principal mais famoso da foto, a pessoa às vezes é mais caro, e a pessoa compra o mais barato, e depois chega lá e vê que não tem. Então, é um produto que a gente normalmente trabalha offline, mas eu vou até verificar, porque eu acho que já teria online, mas offline a gente tem com certeza, pode pedir, porque offline a gente tem. Legal. O transfer também recebemos o telefone do motorista? Não sei se está dando eco. Pode falar, tá? Pode falar. Tá. Essa pergunta foi eu que fiz, e eu perdi um pouco do início. Qual que é a diferença do online e do offline? O online é só o que é literalmente o que você vê no site, né? É o que o produto está lá disponível. O offline a gente tem ele para vender, mas ele não está no sortimento. Ele não está para você fazer direto no site. A gente precisa fazer aqui de maneira manual para te passar, entendeu? Então, por exemplo, o Machu Picchu a gente vende, mas pode ser que não esteja no site disponível para você comprar sozinha lá. Porque é muita opção, são quase 10 mil experiências, mais de 4.500 ingressos, então a gente está em constante atualização, aí toda hora sobe e desce alguma coisa. Então, o Machu Picchu, até a última vez que eu olhei, não tinha, mas eu vou verificar, pode ser que já esteja, não sei, mas offline com certeza a gente tem. Aí é só pedir para o nosso time que ele te manda... Ela pergunta assim, como sabemos quais são quais, né? Então, tipo assim, se você está vendo a experiência, né, no site, toda informada, com a agenda aberta para você poder já selecionar, escolher sua data e fazer a sua aquisição, nós chamamos isso uma experiência online. Você compra online, não precisa da interação do executivo nem nada. Agora, se você vê que não está disponível ali, não quer dizer que não tenha. É porque tem alguma regra, às vezes, que está impossibilitando dela estar online. Aí você aciona o seu executivo da região e fala, eu preciso de Machu Picchu, né? E aqui não está disponível. Aí ele vai acionar o time de produtos que vai explicar o porquê não está disponível naquele momento. E vai fazer a venda offline ali na hora, vai criar um link de pagamento para poder completar a venda para você sem estar pronta já na tela a agenda, entendeu? Exatamente, como, por exemplo, o ingresso para as Olimpíadas. A gente não tem, porque tudo que é online, a gente depende de tecnologia, de integração. E se são ingressos sensíveis, como, por exemplo, as Olimpíadas, a gente depende da tecnologia de estar integrada com o fornecedor oficial para aquilo funcionar. Então, como isso, às vezes, não depende nem só do nosso lado de tecnologia, depende do fornecedor, como o Roberto falou, às vezes é uma limitação tecnológica, às vezes, que a gente não consegue colocar online. Então, mas literalmente, o online é o que está no site disponível, que você consegue comprar, e o offline é o que você não está vendo no site, mas a gente tem aqui para vender, né? Como é o caso das Olimpíadas. É isso aí. Tem mais 3 perguntas só, tá? E são bem interessantes aqui as 3 que eles colocaram. O transfer, também recebemos o telefone do motorista? A Maria pergunta. Todo voucher, ele vem com o nosso número emergencial e o número de emergência do fornecedor. Não necessariamente é do motorista, vai depender de cada fornecedor. Normalmente, no receptivo, ele vem o da central do receptivo, né? É muito difícil passar direto do motorista, a não ser que seja um transfer com guia, aí é o telefone do guia, né? Mas sempre vem ali 2 telefones, o nosso emergencial e o emergencial, se for um caso de uma experiência com parceiro. Legal. O que fazer se o guia ou o transfer não aparecer? A Maria também pergunta, é a mesma. Bom, primeiro de tudo, acionar o emergencial, isso é muito importante, né? Você chegou ali no aeroporto, primeiro observar no voucher se tem alguma observação sobre ponto de encontro, tá? Tem muitos e muitos aeroportos que, quando a pessoa desembarca, você já tem um ponto de encontro específico. Então, leia o voucher para ver se tem alguma recomendação, tá? Para passar isso para o passageiro. Às vezes tem assim, olha, desembarcou, vai para a direita na sala vermelha, né? Ou vai em tal lugar. Então, primeiro observar se tem algum ponto de encontro. Não tendo, normalmente vai ter uma pessoa com a placa com o nome do seu passageiro.
o passageiro desembarcou, ele tem que acionar o nosso time. Aí varia, pode ser muitos clientes acionam a agência aciona a gente, ou o passageiro aciona o número que está direto no telefone, tá? Então, vai também de caso a caso. Aí como você vai orientar seu passageiro? Ele pode acionar direto ali o número, porque muitas vezes, dependendo do fuso, por que a gente bota os dois, né? Porque, dependendo do fuso, às vezes, naquele horário ali, vai ser mais fácil você vai falar com o nome direto do fornecedor, porque ele está no mesmo fuso que o seu passageiro, do que o nosso emergencial. Ele é literalmente 24 horas. Tá? Inclusive, hoje eram 4 e pouca da manhã, o emergencial tocou, né? E aí o time atendeu, e ali tirou a dúvida. Porque, às vezes, gente, é um desencontro, né? Aeroportos muito grandes, às vezes a pessoa está aqui com a placa. Aí, às vezes, ele abaixou para espirrar, seu passageiro passou, já perdeu. Então, não é que o transfer não está lá. Na maioria das vezes, o que a gente percebe? É um desencontro. Então, é importante que o seu passageiro desembarcou, se conecte no Wi-Fi. A gente vê também que tem muito passageiro que não conecta e a gente não consegue nem ligar. Às vezes o receptivo, às vezes a gente vai falar com o receptivo, ele tá, gente, mas eu já liguei 10 vezes para o passageiro e não consigo. Entendeu? Então é importante, orientem o passageiro que alguém do grupo, ou do casal, ou, né, se conecte, porque o receptivo pode estar tentando falar com o seu passageiro e ele não sabe, tá? Então é importante, mas pode chamar, a gente tem o canal de emergência do fornecedor, os executivos e o nosso canal comercial. Então, o que não falta é telefone para entrar em contato. Legal. A outra aqui é necessário, a Lúcia pergunta, é necessário pagar gorjeta extra ao guia? Não é necessário. O guia, o guia não precisa pagar almoço também, tá? Os guias já cadastram a tarifa na plataforma com almoço. A gente sempre os guias, eles passam por um onboard também, treinamento. E principalmente os guias oficiais, eles já sabem que isso é protocolo deles. Se o tour é longo, né? Lembrando uma coisa importante, normalmente o tour é de 4 horas. Então, ele faz o tour, deixa o passageiro num ponto ali que ele recomenda, ou que o passageiro pediu, e vai embora, se despede. Se o tour é de 8 horas, tem que entender que a parada para comer, seja almoço ou lanche, ela está dentro das horas contratadas. Então, o que normalmente o guia faz? Seu fulano, olha, então tá, eu recomendo esse sanduíche aqui, que é super legal, esse almoço, daqui a quanto tempo eu te encontro aqui de novo? Aí o guia deixa, sai, ou se desloca. Agora, é muito comum, gente, é muito comum o passageiro convidar o guia para almoçar, tá? Porque é tão legal esse relacionamento, e o fato de ser guia brasileiro, já aconteceu de guia descobrir que estudou com um passageiro num colégio, de ter gente em comum. Então, é comum o passageiro convidar, mas aí é um custo do passageiro, à parte, se ele quiser, ele está à vontade, mas ele não é obrigado. Ele só vai ter que pagar deslocamento, né? Então, eu estou aqui, estou querendo ir para um outro lugar distante. O guia concordou e ir até lá, mas esse Uber, esse táxi, esse trem é por conta do passageiro. Legal. A Veromundo Viagem pergunta assim, vocês têm passeio para Huaraz, Peru? E se você me permite, Amélia, eu já até entrei no site aqui na plataforma e joguei lá, logo na home, né, na abertura, ali no banner principal da home, tem ali o campo para pesquisa, né, do destino, e eu coloquei Huaraz lá, já apareceu ali que é Peru, né? Eu posso usar cidade ali, posso usar país, tá? E aí, então, assim que eu usei o Huaraz, ele já me auto-preencheu, né? Peru, e eu selecionei e temos 2 guias oficiais lá. Não tem nenhum passeio e nenhuma experiência, um ingresso cadastrado para essa cidade, mas guia tem, tá bom? Não, mas aí pode pedir, porque volto a dizer, o tarifário, às vezes, que a gente tem com fornecedor, ele é imenso. Tem tarifário de 5 páginas. E aí, por conta de... Ele é móvel, ele não tem um preço fixo, então, por conta de tecnologia, não sobe. Então, sempre solicita... a gente tem muita coisa online, mas sempre solicita que a gente vai... Porque se você já tem quase tudo ali do Peru, aí, normalmente, uma cidade ou outra tem também, tá? Então, pode solicitar. O Vitor pergunta aqui sobre o Safeguard na MyFly com o token lá, né? Aí, então, esse pedido do token já até responderam para ele que é pelo Safeguard, mas é pelo pessoal de TI da Flytour, tá? A gente não tem condições de resolver por aqui, porque é dentro do servidor de vocês aí da Flytour. Tem mais uma pergunta, acho que é a última. Emergencial 24 horas todos os dias? Sim, 24 horas. Ele roda direto, sem parar. Ele funciona todos os dias, 7 dias por semana, 24 horas por dia.
é direto emergencial. Mas, obviamente, lembrando que o emergencial é para passageiro com problemas no local, no embarque. Não é um telefone para cotação, para tirar dúvida, tá, gente? É só para problemas mesmo, né? Porque as pessoas que vão atender, elas não têm, né, dados comerciais, elas só conseguem resolver mesmo o trâmite da... Exatamente. Então, se alguma venda, alguma coisa comercial, os vendedores, inclusive, trabalham pra caramba. A gente costuma dizer até que a gente está quase que 24 horas, que comercial todo mundo sabe, né? Imagina, liga um passageiro de vocês 8 da noite, ele fala, por exemplo, Evelyn, quero comprar aqui 50 mil. Você vai dizer que não vai, né? Então a gente está sempre... Ou ele está lá na Europa, no fuso horário, na madrugada, você está dormindo? Você está dormindo, mas você acorda, né? Acordo, 50 mil eu acordo, pode me mandar, não tem problema. Então a gente sempre, né, tá ligado. Mas durante a semana, no dia a dia, de segunda a sábado, pode chamar a equipe comercial direto do site, ou os executivos, que a gente está sempre ligado. Agora, se eu acho que as perguntas aqui foram todas, tá? Eu só ia reforçar aqui, então, o link, né? Coloquei de novo no chat aí, o link da confirmação da participação, para vocês garantirem esse over aí, de 2% a 5%, né? 2% para ingresso, né, Amélia? E 5% para guias, né? É isso mesmo? O quê? O over? Fica o total de 15% para tudo, exceto ingresso não entra, tá, gente? Ingresso é 2%, né? Não. O ingresso não entra no overcommission. O overcommission, ele é para produtos, exceto ingressos, e aí é 15% para o Pix e 12% para cartão. No cartão, perfeito. Então, tipo assim, vai ter um over de 2% se for pago no cartão e um over de 5% se for pago no Pix, né? E experiência, né? Ingresso não. Experiência, transfer. A Evelyn Sturis perguntou, o Uberlândia, em particular, precisa de um treinamento pessoalmente com um grupo de agência. Olha, a gente, se Deus quiser, vai começar agora a saga de viagens aí pelo Brasil, tá? Então, em breve, a gente vai conseguir ir pessoalmente, né? Porque no Sul, o nosso promotor é do Sul, a Paulinha, que atende Rio e Minas, e aí, em breve, a gente está indo aí, visitando também, rodando Minas Gerais para fazer visita, mas se precisar fazer algum evento específico também, quem tem atendimento pela Blifly, a gente costuma muito fazer um café da manhã casado, que é muito legal também. Então, a gente está só acionando a gente. O que não falta, desejo de viajar, você pode ter certeza que a gente tem. A gente está doida para rodar o Brasil. Legal, até para conhecer pessoalmente, né? Chega de coisa online, né? Depois da pandemia, chega de online. Eu repeti também os contatos dos executivos aí no chat, tá? Para que vocês anotem aí de cada um. Também coloquei o meu aí para aqueles que quiserem fazer aí um collab com as mídias sociais, tá? Roberto Silvestre. Tá marcado também aí o meu WhatsApp, tá bom? Acho que é isso, né, gente, obrigada pela participação de vocês. Obrigado por quem ficou até o final. Aciona a nossa equipe para qualquer dúvida, normal que tenha. A Ivonete levantou a mão. Pode falar, Ivonete. Não sei se ela levantou sem querer. Escrever. Não, eu acho que foi sem querer. Pode ser. Então, agradecer a presença de todo mundo. Obrigada mais uma vez. Boas vendas. Bom ano, né? Dizem no Brasil que só começa depois do Carnaval. Então, feliz ano novo. Bom ano. Nos procurem, nos acione, que tem muita coisa aí para a gente trabalhar junto, tá bom? Obrigada, gente, pela participação. Obrigado a todos. Equipe. Boa tarde. Tchau, tchau.